Saudações a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um estudo, o quarto da nossa série, e hoje vamos tratar sobre um assunto muito importante para nós como Igreja do Senhor, que é a santificação, ou a santidade, ou estarmos separados para o Senhor. Eu quero ler 2 versículos. Um é Eclesiastes capítulo 9, verso de número 8, sua parte A, Levítico 20 e 26. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Ora, desde a criação, Deus sempre quis ter um povo seu, que fosse santo, assim como ele é. Mas o homem pecou, se afastando de Deus, e Deus sempre procurou levar o homem a este reencontro com ele. No Antigo Testamento era através dos sangues dos animais, em que sacrifícios eram feitos para encobrir o pecado do povo, para terem esta comunhão com Deus, para terem esta aproximação do Senhor. Todavia, tudo isso era transitório, passageiro, e obviamente, como tudo no Antigo Testamento aponta para o cumprimento no Novo, nós temos Jesus Cristo, o nosso santificador, através do seu sangue e da sua palavra. João 17, versos 17 e 19, tu santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. São palavras de Jesus Cristo em sua intercessão final. Ele está prestes a ser preso e ele faz um clamor ao Pai por seus discípulos, por nós, para que nós sejamos santificados na verdade, santificados através da sua palavra. E nós somos purificados, limpos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, vamos tratar especificamente o que é santificação, uma palavra bem conhecida, mas às vezes traz uma falta de entendimento em alguns detalhes. É um conceito simples, fácil de compreender, e nós vamos ver nas Escrituras algumas referências que nos dão base para interpretarmos, para compreendermos, para aceitarmos que é um processo necessário, que é algo que nós, como igreja, devemos aceitar em nossas vidas, nos submetermos à vontade de Deus, à ação do Espírito Santo, para que venhamos a alcançar a posição, estarmos da maneira que Deus quer para nós. Biblicamente, santificação significa separação para o uso e posse de Deus. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então são as palavras que falarás aos filhos de Israel. 1 Pedro 2,9, agora já uma referência do Novo Testamento. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dessa forma, meus amados, todos que se convertem a Jesus Cristo são por ele santificados, separados, consagrados para Deus e, portanto, chamados santos. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Atos 26:10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Romanos 1:7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui que a santidade, ser chamado de santo, é um conceito adotado pela Bíblia Sagrada, pelos apóstolos. Nós vemos aqui passagem de Coríntios, nós vemos as passagens de Atos dos Apóstolos, vemos a Romanos, Paulo referindo à igreja, aos membros do corpo de Cristo como santos. Então ser santo não é um privilégio para um ou outro, não, toda a igreja é separada para ser santa. Cada um de nós devemos viver uma vida de santidade. Esse conceito não é
um conceito atribuído a um ou outro, mas todo aquele que se considera igreja, ou daquele que aceita Jesus como Salvador, ou daquele que é lavado no sangue de Jesus, é neste momento tornado santo. Então, eu preciso aqui especificar 2 tipos de santidade, para podermos prosseguir. Primeiro é a santidade posicional. O que é a santidade posicional? É aquela que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, somos naquele momento separados como santos, como igreja. Esta é a primeira separação, a primeira santificação. Todavia, na nossa caminhada cristã, verificamos que a natureza carnal tenta nos impedir de realizar o serviço do Senhor. E assim é necessário pedir ao Espírito Santo que nos capacite para vencermos, dominarmos essa velha natureza que não sai de nós, que não morre, não muda, e vivermos vitoriosamente para Deus. À medida que isso acontece, o homem é santificado, sendo este um processo que deve estar presente na vida de cada filho de Deus. Então, esta é a santidade como processo, que vai desde o momento que nós aceitamos Jesus até quando nós nos encontraremos com o Senhor. Vejamos algumas passagens. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Em Romanos 6, 8 ao 22, nós vamos entender melhor esse processo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundície, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, está aí a santificação como um processo em nossas vidas que deve ser buscado, e que o pecado não faz parte mais de nós. Agora somos diferentes. Do pecado já fomos libertos. Estamos agora na presença do Senhor. Em segundo lugar, vamos responder a seguinte pergunta: por que devemos nos santificar? Quais os objetivos desta santificação? Primeiro, porque o nosso Deus é santo. Levítico 11:44, a parte A, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Apocalipse 4:8. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é, o que há de vir. O outro motivo é porque sem a santificação
ninguém verá o Senhor. Isso está em Hebreus capítulo 12, verso 14. Outro motivo: esta é a vontade de Deus para a vida do cristão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 7. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundície, mas para a santificação. Outro motivo: os santos, nós, vamos julgar os anjos e o mundo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Outro motivo: os santos habitarão sempre com o Senhor. João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Apocalipse 21, versos 3 e 27. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só quem estará com o Senhor. Com o Senhor não entra contaminação, não entra abominação, não entra imundície, não entra sujeira. Entra somente os santos. Outro motivo: para ser um vaso de honra, útil para Deus. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui motivos, vários motivos, para nós termos uma vida de santidade, buscarmos isso na presença do Senhor. Agora uma pergunta: em quais áreas devemos nos santificar? O que na nossa vida exatamente, ou no nosso corpo, espiritualmente, fisicamente, nós devemos nos santificar? Porque sempre há várias discussões, várias pessoas dizendo: não, tal parte do meu corpo é de Deus, ou nessa parte aqui eu sou santo, nessa parte aqui eu não sou. Tudo bem que só nessa parte. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre qual parte do corpo, ou se é só o corpo, ou se é só espiritualmente ou fisicamente, que nós devemos nos santificar. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Tudo que fizermos, todo o nosso proceder, o nosso viver, nosso comportamento, tudo isso deve transmitir a nossa santidade. Nós temos que ser santos em todo o nosso procedimento, sejam palavras, sejam ações, aquilo que se refere ao nosso viver diário. Tudo isso tem que transmitir a santidade de Deus em nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fora do corpo, onde nós temos que ser santos? Em todo o nosso procedimento. E no nosso corpo, aquilo que pertence aqui ao corpo, alma e espírito, em que exatamente nós temos que santificar? Está escrito, Paulo diz de maneira bem enfática: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, de maneira completa. Então, para não ter dúvida, ele diz só em espírito, alma e corpo. O que sobrar disso aí não precisa ser santo, mas espírito, alma e corpo, isso aí tem que santificar. Então, o nosso comportamento, o nosso viver, aquilo que sentimos, aquilo que temos em nós, vai refletir exteriormente. Tudo que está dentro de nós vai ser manifesto fora. A santificação do espírito e da alma, nós podemos encontrar algo que pode nos contaminar espiritualmente. Vejamos alguns exemplos. Na santificação espiritual, nós vamos encontrar horóscopos, pornografia, amuletos como figas, pé de coelho, etc.
usar somente branco no ano novo, determinada cor dá azar, determinada cor dá sorte, esse tipo de superstição, isso tudo contamina-nos espiritualmente. Então devemos ter muito cuidado, porque você não pode servir ao Senhor, ser cristão e crer em determinadas coisas, determinados objetos, que aquilo vai lhe trazer sorte, algum benefício. A própria fé é invisível. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é fundamento daquilo que não se vê. Então, tudo que está ligado a um objeto, que está ligado a eu ter que tocar, ter que ver, isso tudo não está relacionado à fé. É uma fé vazia, uma fé vã, porque não é diretamente em Deus, é em objetos. É que através dos objetos nós vamos ter sorte, vamos ter milagre, vamos ter bênção. Na verdade, tudo que é bom para nós vem da parte de Deus, não dos objetos. Todos esses objetos são criação. Nós temos que olhar para o Criador, aquele que é Senhor de tudo e todo-poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Vamos ver aqui 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 14,12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 7,1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Falando mais especificamente da alma, que é a parte que envolve a mente, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, temos aqui Hebreus 12,15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha aí a amargura, sentimento ruim, aquela ofensa que é guardada no coração, isso vai contaminando-nos por dentro, contaminando a nossa alma. Provérbios 14:30. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 1 Pedro 1:22. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Colossenses 3:1 e 2. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. 1 Coríntios 2:16. Pois que jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então vamos atentar para essas verdades. Esses versículos vêm nos dar o entendimento de coisas e às vezes sentimentos que nos fazem mal, e a nossa intenção deve ser sempre de buscar obedecer à vontade do Senhor. Nossa mente tem que estar cheia de coisas boas, nosso coração, nossa alma tem que estar dominada por sentimentos bons. Os sentimentos ruins nos afastam de Deus, nos fazem estar próximos do mundo, do pecado, da morte, e nós já saímos daí, fomos separados para Deus, arrancados do mundo, tirados do pecado, tirados da perdição, para sermos separados somente para Deus. Então precisamos buscar a santificação em todo o tempo. Vamos falar do corpo. Eu quero falar sobre algumas partes do corpo, como olhos, pés, mãos, ouvidos, língua. Será que tudo isso tem versículo, tem referência bíblica, tem instrução, tem ensino da Bíblia sobre como cada um desses tem que se comportar? Vamos começar pelos olhos. Salmo 101, verso 3, a parte A. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Mateus capítulo 5, versos 28 a 29 e capítulo 6, versos 22 e 23. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois é melhor que
perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Os textos são bem claros, mas eu quero fazer duas observações aqui. Primeiro, alguém que se deitar com uma mulher é adúltero, se não for casado com ela. Todavia, o olhar e a desejar já é considerado adultério diante de Deus. Então, cuidado com os olhos. Devemos ter sempre este cuidado. A outra é que Jesus diz que é melhor arrancar o olho e lançá-lo de ti, caso ele nos faça tropeçar, pecar, errar. Na verdade, se algo me faz pecar, eu devo abrir mão disto. O sentido é que, ainda que eu deseje, ainda que aquilo me faça falta, ainda que eu tenha dificuldade de viver sem aquilo, mas eu devo deixar para que a minha santidade seja preservada. Não é cortar o corpo, não é arrancar um pedaço do corpo se por acaso aquela parte me faz pecar, não é isso. É em todos os sentidos, algo até que eu gosto de fazer, mas se pela palavra de Deus eu vejo que é mal, eu vejo que me prejudica, eu vejo que me afasta de Deus, eu devo, ainda que eu sinta falta, ficar longe disso, para que a minha santidade seja preservada. É neste sentido. E os pés? Provérbios 4, 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Efésios 6,15 dá uma ordem: calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Que caminho nossos pés têm que trilhar? Não é o caminho que leva para o pecado, mas é calçar os pés com o Evangelho da paz e seguir no caminho do Senhor. Temos que andar desta maneira, desta forma. Vamos às mãos? 2 Coríntios 6,17. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Marcos 16:18. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Daí nossas mãos para trabalhar, nossas mãos para levantar em oração, nossas mãos para curar enfermos, no nome de Jesus, nossas mãos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre os ouvidos. Jó, capítulo 34, verso 3. Pois o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Ora, o ouvido é capaz de discernir muitas coisas, então vamos ter cuidado com aquilo que o fazemos experimentar, para que ele venha estar bem alimentado. Êxodo 23:1. Não levantarás falso boato, não pactuarás com o ímpio para seres testemunha injusta. Ora, como é que se levanta um falso boato? Ouvindo uma coisa, inventando outra e por aí vai. Então vamos tomar cuidado com o que estamos ouvindo, o que nos interessa ouvir. Vamos prestar mais atenção naquilo que ouvimos e que nos interessa ouvir também. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O ouvido ouve aquilo que é bom, mas não pode só ouvir o que é bom. A gente tem que também praticar. Agora, nosso ouvido tem que ouvir só o que é bom. Parar de ouvir coisa ruim por aí. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos faz o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está uma ação para nós. O que o nosso ouvido tem que ouvir? Aquilo que o Espírito Santo diz. É isso que nos interessa, é assim que é bom, é assim que vamos
seguir para o céu. E vamos aqui ao que eu posso considerar como o órgão mais poderoso, a parte mais poderosa do nosso corpo, que é a língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eclesiastes 5:6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas na presença do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, porque as más companhias trazem palavras, conselhos errados. Aquilo que a boca transmite, o nosso ouvido recebe, nós vamos seguindo, e aí aquilo que é bom vai se perdendo. Tiago, capítulo 3, verso 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Mateus 12:36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Provérbios, capítulo 13, verso 3. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Efésios 5:19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está aí um bom uso para a boca, louvar, adorar, exaltar o nome do Senhor. Amados, este foi um breve comentário, um breve estudo sobre a santificação, lembrando que nós fomos separados para sermos santos e temos que andar em santidade, em novidade de vida, andar sempre com as nossas vestes espirituais limpas, resplandecentes, porque como noiva do Cordeiro, uma noiva para participar do casamento tem que estar com a sua vestimenta em perfeito estado. Assim nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo naquele dia. Que Deus em Cristo lhes abençoe e vamos guardar nossas vidas na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.